Bom, então vamos na serpente. Bom, eu já falei de Kung Fu Tse, que ele dizia que um desenho ou um símbolo vale mais que 1000 palavras, né? Então, a serpente, ele é um réptil dos ofídeos. E a serpente, essa palavra serpente, vem de serpentear. Ou seja, como é que anda a serpente? Vocês já viram? Vai para a direita, vai para a esquerda. Vai para a direita, vai para a esquerda. Vai para a direita, vai para a esquerda. Já viram uma serpente andando, não é isso? Essa serpente é. Só que existe uma linha central que é a linha que ela vai, a direção que ela vai. Então a serpente representa o jogo da esquerda e da direita, do bem e do mal. Então esse é o próprio sinal do ciclo, é o próprio sinal da variação, não é isso? É o próprio sinal da sinoide, da evolução dos ciclos, né? Então esse vai e vem, esquerda-direita, essa sinuosidade, representa o jogo da serpente. Então qual que é o jogo da serpente? É o jogo do livre-arbítrio humano. É o jogo onde a gente está constantemente optando entre o bem e o mal. E nós temos uma capacidade de discernimento, é uma capacidade de escolha, é uma capacidade de opção. E nessa capacidade nós estamos constantemente escolhendo, né? Aí vem o senso, que vocês conhecem, é o bom senso e o mau senso, né? Bom senso agrada, mau senso desagrada. A serpente, ela tem todo esse processo de vai e vem, esquerda, direita, sinuosidades, e a serpente também se enrola. Você já viu a serpente enrolada? Então a serpente se enrola, ela forma um labirinto. Ela forma uma espiral, que é símbolo do crescimento, símbolo do desenvolvimento. Ela forma uma espiral. Quando ela fica em pé, é uma espiral cósmica, ela enrola, não é isso? Então tem simbolismos sagrados. E ela forma um círculo perfeito. Quando ela se fecha totalmente, é um círculo perfeito. Então, é aquilo que vai na polaridade, esquerda, direita, bem, certo. Aquilo que se enrola, é aquilo que, dentro desse labirinto, que é a própria alma, que é o enrosco, que é o enrolamento interno, não é isso? Então ela vira um símbolo sagrado, que é uma mandala. Uma serpente fechada é uma mandala, é um círculo perfeito, não é isso? Existe a serpente que ela se abre toda e que ela morde a própria cauda. Então representa o início e o fim das coisas, representa o ciclo completo, representa a experiência de todo o sol. Então serpente é um livro, é um símbolo sagrado. Então veja, este quadro, ele representa a expulsão do paraíso. Ele representa o episódio do paraíso, onde a serpente entra no jogo humano. Não é isso? E dentro do jogo humano, a serpente é o próprio símbolo de Vênus, que é a quinta hierarquia, que é o símbolo de Lúcifer, que é o símbolo de Jesus, dos mestres, dos avatares da humanidade. É o símbolo de Krishna, é o símbolo de Davi. Davi não é hexágono, Davi é pentagrama. Salomão, que é hexágono, que é filho de Davi. É o próprio símbolo, a serpente, de penta. Serpente, é ser 5. Então aí vem o pentagrama, né, que é o desenho da estrela de 5 pontas, que é o pentalfa, que é o pentáculo, que é o pentecostes. Aí vem todo esse processo da quinta hierarquia, que é Lúcifer. Lembra do arcano 15? Né? Ele tem exatamente este formato de 5, né? Então tem o chifre, a orelha, a burrice, então é diferente. E tem a barba, né? Então representa o próprio Lúcifer. E a serpente, então, é o símbolo do caminho do meio. É o símbolo da verdadeira direção da serpente entre esquerda e direita, mas ela tem sempre o caminho do meio. É onde ela vai. Ela vai lá, mas ela vem para a esquerda, vai para a direita, vem para a esquerda, vai para a direita, que é isto de ir aprendendo em cima de uma linha reta. É o próprio símbolo da reencarnação. Por que a serpente é o símbolo da reencarnação? A cada período ela troca totalmente as suas vestes. É isso, ela troca a pele. Então, quantas vezes uma cobra troca suas peles? Inúmeras, não é isso? Depende da família, depende do tamanho, depende da longevidade dela. Nós trocamos de pele também, ou não trocamos? Cada 7 anos nós trocamos toda a nossa pele. Trocamos todas as nossas células externas. E quem toma mais banho do que os outros, troca mais rapidamente. Então, ela é símbolo de troca de pele. Que pele é essa que ela troca? Pensem. A ignorância, gente. Os véus da ignorância. Ela troca a pele de uma pele negra para uma pele branca, de uma pele branca para uma pele amarela, de uma pele amarela para uma pele vermelha. Todos nós já fomos de todas as raças. Mas todos nós temos que vivenciar todas as raças. Por isso que preconceito é pré-conceito, é burrice. Aqui não tem ninguém que não foi de raça negra. Aqui não tem ninguém que não foi de raça amarela. Aqui não tem ninguém que foi de raça branca e ninguém que foi de raça vermelha. Mas aqui tem todos que foram de todas as raças. Por isso que preconceito é burrice. Não tem nada a ver. São ciclos, são evoluções. Isso não quer dizer que uma raça é melhor do que a outra. Por exemplo, hoje eu estou de raça branca. Na minha anterior eu estava de raça branca. Mas eu já tive de raça negra, já estive de raça amarela e recentemente.
Então é bobagem. Quem conhece a reencarnação, quem conhece os valores não pode ter preconceito nenhum, porque não existe diferença entre as raças. Existem diferenças climáticas, existem diferenças de estados de ser comportamentais, existem diferenças de temperamentos. Então, por exemplo, o japonês, ele liga-se ao passado, liga-se à tradição, liga-se ao detalhamento, ele liga-se a valores, ele é respeituoso. Já você pega o italiano, é o oposto do japonês, não tem nada a ver com o japonês. Aí você pega o húngaro, tem tudo a ver com o japonês. O húngaro é um japonês de olhos redondos. Ele tem os mesmos valores do Japão, o húngaro. Totalmente diferente. O húngaro não é raça branca, é raça amarela. Então veja, o africano, ele tem todos os seus valores, é a raça mais resistente do planeta. Se acontecer uma coisa grave, a raça que vai sobrar é a raça negra. Porque todos nós começamos com raça negra. A primeira raça lemuriana era totalmente negra. A raça ariana que nós começamos, o hebreu era 100% negro. Tanto é que o primeiro filho hebreu é filho de uma negra, chamada Agar. Ela é negra, Agar. Então o primeiro filho gerado por Abraão era negro. E todos aqueles que nasceu eram escuros como negros também. O próprio Isaac. Só que Isaac trouxe dentro de si outros valores. Ele nasceu um pouco mais branquelo. Mas veja que aqui a gente tem grandes valores atrás da serpente. O simbolismo da serpente permite cair essa consciência, permite cair esse conhecimento dentro de nós. E a serpente é o símbolo de Lúcifer. Então, veja que na expulsão de Lúcifer, ele caiu na terra. Ele caiu na terra como? Ele caiu na terra como uma serpente. E a serpente é o ser mais terreno, é o mais conectado com a terra. Nem perna tem. Ele rasteja na terra, ele está preso na terra, faz a polaridade na terra. Então, este é o simbolismo. Mas essa serpente, aos poucos, nasce garras. Essa serpente, ao pouco, nasce asas. Essa serpente, ao pouco, sai da terra e voa. Ela vira dragão. Aí vem a serpente e dragão. Depois disso, ela se transforma num ser excelso. Não é isso? Quando ele se confronta com o bem. Aqui é o contrário. Eu falei que nós nos confrontaremos com o mal, com o diabo, com as forças ruins. Porque ninguém atinge o divino ao sagrado sem antes enfrentar a sua realidade. Sem antes enfrentar os seus defeitos, os seus vícios e vencê-los. Essa é a regra. E nos seres de hierarquia é o contrário. Nenhum ser de hierarquia se transforma sem enfrentar o bem também. É exatamente o oposto. Perfeito? Ou seja, se eu estiver fazendo magia negra, prática de magia negra, tudo que é de magia negra, tudo que é ruim, morte, destruição, desgraça, eu vou encontrar uma hora com um ser lindo. O ser mais lindo que existe. É o contrário. Eu sou sujo, eu sou porco, eu sou terrível, nojento. Então eu sou muito feio, um diabo terrível. Qual é o meu teste? Eu vou encontrar o meu oposto. Eu vou encontrar um ser lindo. Aí é o jogo. Aí. Vamos ver se ele consegue, com essa feiura, ter um confrontamento com a beleza. Exatamente o oposto. E nós, que somos mais de vícios, mais erros, temos que confrontar com o nosso defeito. Porque nós estamos na perfeição. Nós estamos buscando o bem, o belo, a ética, não é isso? Então, vamos confrontar com o mal, para ver se a gente vence o mal mesmo. Então é essa polaridade. Então serpente significa esta polaridade. É o ser mais ligado à terra. E a verdadeira iniciação é a iniciação da serpente. Então ela é o símbolo da reencarnação, símbolo do movimento, é o símbolo de quem está preso à própria terra. Por isso que a mulher não gosta de serpente. A mulher é espiritual. E tem esta figura que nós chamamos Hermes, o Trismegisto, que ele sempre disse que a serpente é o ser mais espiritual do planeta. Então veja o choque da mulher. Lembra que eu falei para vocês sábado passado que a mulher tem que se confrontar com a serpente, não pode ter medo da serpente, não pode ter esse asco da serpente, porque ela tem os valores da própria serpente e os iguais se repelam. Então, ela tem que mudar. A serpente está sempre trocando a pele, que é o símbolo de transformação, símbolo de renovação, símbolo de retorno, símbolo de ciclo, símbolo de reencarnação. Ficou claro? E o grande ciclo com a serpente começou então com o paraíso, que é aquela figura que eu mostrei. Por isso que todo mito iniciático, toda mitologia tem um começo com uma serpente. É a serpente de Yggdrasil para os escandinavos, do Edas, né, dos cânticos Edas. É a serpente do paraíso. Então tem sempre uma serpente quando começa um ciclo evolutivo. Tá? Então nós teremos uma serpente agora. Nova serpente no meio da humanidade. Então veja, Kundalini, que eu falei para vocês, é aquela pequena serpente de mais ou menos uns 7 centímetros, dando 3 voltas e meia no chakra Muladhara ou no chakra raiz. É uma serpente que liberta o nécio.
Então é o símbolo do conhecimento, é o símbolo da transformação. Transforma-se esse nécio, que é o ignorante, né? Que é o preconceituoso, que é aquele cheio de dogmas, transforma num sábio. Mas, se ele usar errado essa serpente, ele fica escravizado dentro da sua própria ignorância. Moisés, ele usava o cajado dele. Ele tinha o cajado, o famoso cajado de Moisés. Então veja, Moisés usava o cajado junto com Arão. Ninguém entendia o que Moisés falava. Ele falava a linguagem simbólica, ele falava a linguagem angélica, igualzinho Jesus, que ninguém entende. E quem era Arão? Arão era o mesmo João Batista que falava a linguagem humana. Arão falava a linguagem humana com os faraós. Moisés não, ninguém entendia. O povo tinha ódio dele. Ninguém conseguia entender o que aquele homem falava. Porque ele falava por símbolos. Então veja, Moisés usava o cajado. E esse cajado se transformava em serpente. Lembram da primeira praga? Que as serpentes, o Moisés jogou um cajado, virou serpente. Aí os magos de Merempitá. Merempitá é o faraó da época de Moisés. Né? Então ele jogou, os magos jogaram os cajados, aí vieram várias serpentes, amarelas, vermelhas, azuis, negras, e foram em cima da serpente branca de Moisés. O que fez a serpente branca amarelada? Comeu todas. E aí vem a praga. Primeira praga. Então é símbolo de poder, é símbolo de comando, é o próprio poder kundalínico de Kundalini que eu falei para vocês. E aí vem a também conhecida Ophis gnóstica, que é a serpente dos gnósticos, da gnose. É uma serpente que tem 7 cabeças e é o símbolo, portanto, das 7 hierarquias, dos 7 planetários, dos 7 planetas sagrados, das 7 cabeças, como 7 consciências, como 7 prajapatis, como 7 Elohims, como 7 anjos de Deus, como 7 arcanjos e toda a evolução divina setenária. Porque Deus é uno em essência como Melquisedeque. É trino em manifestação, no momento atual, como Jesus, Aquidorje, Aquigorje. No momento de Jesus, como Micael, que é Urqueme, Jesus que morreu na cruz e o outro, João Batista. Representa, então, os 3. Né? Então, existem 3 seres que representam Deus trino na manifestação. E nós vamos falar do triângulo mais para frente. Então, veja, e o olho na frente representa o próprio Melquisedeque, que tudo vê, que tudo comanda, que tudo rege. Né? É o símbolo maçônico de excelência. E depois tem 7 envolvendo, são esses 7 seres. Então, se a gente chegar no Sol e olhar a consciência solar, tem uma consciência central. Depois tem 3 consciências em volta dela, tem 7 em volta dela, tem 49 em volta dela, tem 343 em volta dela, tem 2.401 em volta dela, e assim vem de 7 em 7. E nós onde estamos nisso? Sei lá eu, lá embaixo, né? Porque vai dividir de 7 em 7 em 7 até chegar no número total da humanidade. Então nós somos 1/7 de uma dessas consciências. Por isso que existem 7 tipos de consciências, 7 energias. Esse mito que ela usa da serpente para tentar fazer a ressurreição, né? Ressuscitar o próprio Osíris, porque o Osíris foi cortado em 14 pedaços, né? Então, existe 7 Osíris, aquela briga entre 7 Osíris representando o mal, representando o bem, e 7 o mal. Representa exatamente o jogo de Caim e Abel na mitologia egípcia. Então ele foi cortado em 14 pedaços, porque 14 é o número dos avataras, o número ciclo de manifestações. Entre Jesus que nasceu e entre Maitreya que está no meio da humanidade agora, em 2000 anos, nós tivemos 14 seres especiais com o mesmo valor deles no meio da humanidade. Então são 1/14 de consciência. 1/7 homem, 1/7 mulher. Então tem mulheres também. Então existem 12 discípulas. Esse algum dia nós vamos falar dessas 12 discípulas, que ninguém nunca falou na vida. Existem 12 mulheres discípulas. Existe Jesus de saias, que todos vocês conhecem. Jesus mulher, que é Maria. Isso nós falamos. Mas existem 12 discípulas de Maria. Existem 12 discípulos de João, o que batizou, João Batista. Existe o aspecto feminino de João Batista. E também João tinha 12 discípulos, 12 discípulas. E os 24 eram essênios. E aí vai. Isso pouco a pouco vai ser trazido. Né? Então veja, essa serpente, ela representa então toda esta presença seterária. Então a serpente, ela tem os 7 ciclos. E uma serpente perfeita é uma serpente que tem 7 sinuosidades. É a serpente mais perfeita. Então, quando vocês acharem uma serpente, antes de sair correndo, vê se ela tem 7 sinuosidades. Se tiver 7, aí vocês... sai correndo. Né?
Mas tem serpente de 5 sinuosidades, que é muito interessante, não é? As de 5 e as de 7 são as melhores. Né? A gente tem esta figura da serpente ligada a Tsecha ou Ananta, que é a serpente que é o leito de Vishnu, o Deus construtor. Então, existe Brahma, que é o pai, Vishnu, mãe, por isso que é feminino, ele deita sobre a serpente, né? Então a mulher tem que deitar na serpente, enquanto ela não deitar, ela não evolui. Não é isso? Existe o filho que é Shiva. Shiva representa o mal, representa o bode, representa a ignorância. Vishnu representa o carneiro. Então, na mitologia que a gente tem hindu, ele é o próprio carneiro, é o Ram, que é o representante de Vishnu. Não é isso? E Brahma, então, é o próprio cordeiro, associando com o anterior. Então, é a serpente que tem como leito Vishnu, que é o Deus construtor, o grande geômetra, o grande arquiteto do universo, e essa serpente existe nas águas primordiais, comandando os ciclos universais. Aí vocês entendem por que a serpente é assim, né? Porque ela é sinuosa e tudo mais. As coisas se amarram dentro das tradições. Por isso que quando a gente fala de serpente, você pode falar um ano inteiro só de serpente. É tão rico. É um dos maiores simbolismos. E quando a gente começa a entender esse simbolismo, qualquer coisa que fale de serpente, que relaciona a serpente, te traz conexões dentro da cabeça e você começa a fazer associações. Ficou claro como funciona o símbolo? Por isso que vocês não têm que fugir da serpente, vocês têm que entender a serpente. Porque quando a gente está caprichando mais para que vocês cresçam, ou seja, quando essa serpente vibrar dentro de vocês estão tendo chaves que vão abrir associações, conexões das religiões, das filosofias, da medicina, dos conhecimentos. Por isso que deixam de fugir da serpente. Né? Então, nós temos todos esses símbolos universais que são os arquétipos. Então, atrás da serpente, nós temos arquétipos. Por que a serpente incomoda a mulher? Porque mexe nos seus valores. Ela mexe nos arquétipos femininos. E a mulher que gosta de serpente, que mexe com a serpente, normalmente não é uma mulher espiritualizada. As espiritualizadas fogem da serpente. Tá? Mas a luz del fuego, as vedetes, são especialistas em cobra. Né? Essas mulheres, né? Pela própria vida que elas levam. Né? Estão sempre atrás da cobra, né? E do cobre que é o dinheiro. Então, o que acontece? Essas mulheres adoram a serpente, brincam com a serpente, mexem com a serpente. Mas quando uma pessoa, uma mulher, se espiritualiza, o homem não tem medo de serpente, mexe. Ele pode achar peçonhento, pode não gostar, mas medo não tem. Não. Mas a mulher tem. Então, a mulher, quando é espiritualizada e enfrenta a serpente, né, até mexe na serpente, então ela cresce muito. Isso tudo vibra dentro da mulher com uma intensidade muito grande. E a serpente é o próprio símbolo da eternidade, é o próprio símbolo dos ciclos que nunca acabam, e tudo é cíclico. Ou seja, o que é a serpente? É a própria lei do karma. O karma, que é a lei dos ciclos universais, karma é a lei do equilíbrio universal. E o equilíbrio é o caminho do meio que a serpente fica serpenteando. Então é o certo, é errado, nascer homem, nascer mulher, errar, acertar. Então é todo esse processo. Tá? Então é um simbolismo muito forte. E nós temos Srinagar. Sri, tá? Homem. Nagar, serpente. É o homem serpente. Então, Srinagar representa o chakra, representa a coroa, representa o ponto mais energético, ponto mais espiritual do planeta. Fica no norte da Índia, num deserto, numa região horrível, uma região que tem os mesmos problemas da Palestina, uma região que é o 7º chakra do planeta, onde Yoshua Ben Pandira, o Jesus bíblico, ficou dos 12, até entrar nos mistérios crísticos maiores. Lá que ele esteve, não é isso? Então, corresponde esse chakra ao Sahasrara. Então, a serpente, que é Kundalini, que está lá no chakra menor, mais ligada à terra, entre as pernas, mais ligada ao sexo. Por isso que quando a gente ultrapassar o sexo, ultrapassar o que nós temos no meio das pernas, que são as forças sexuais, e entendermos o que é sexo na realidade, na sua prístina pureza, essa energia sobe e vem para a cabeça. Então, é a energia que vem aqui. E o que faz a gnose? A gnose é através do ato sexual entre o homem gnóstico e a mulher gnóstica, em vez de usar aquele momento especial para uma comunhão, né, de duas almas, o que eles fazem? Tentam te transformar aquilo em energia mental. Dá uma dor de cabeça desgraçada, né, perde tempo e não cria consciência nenhuma. Aí ele vai ficar com o sexo na cabeça deturpado e tudo que ele tem de valores fica piores ainda. Então esta consciência, ela sobe não é pelo ato sexual,
ela sobe pelo consciência sexual. Porque o sexo deprava, o sexo acaba com a pessoa, deixa a pessoa no chão, né? Na pior situação possível, na própria prostituição da sua alma. O sexo equilibra, o sexo realmente permite o equilíbrio de duas almas. E o sexo permite a transmutação, a excessetude do ser. Não é isso? Então permite tudo. Tem que saber o que é sexo e como usar deste sexo. Este chakra é o comando do planeta. Onde está o ser que derrubou as torres? As torres, no dia 11 de setembro de 2001. Lá, nesse chakra. Onde está o ser que está provocando essas guerras, as pestes que estão ocorrendo, jogando esse vírus na humanidade, a pneumonia asiática? Está lá. Onde está o ser que vai acabar com tudo, que está querendo destruir tudo? Está lá, nesse chakra. Está lá. Por isso que aquele chakra foi bombardeado, não puderam bombardear, porque dava uma guerra mundial. Mas eles bombardearam o Afeganistão na região mais próxima desse chakra. Os Estados Unidos fez isso, depois do atentado da torre. Você não acharia estranho ficar jogando bomba num lugar que só tem montanha, só tem rocha, só tem deserto? Mas o espiritual, se vocês olhassem na televisão e enxergassem o espiritual, é o lugar mais lindo que existe. É uma consciência que sai de lá, é uma violência que sai de lá e uma consciência fantástica que sai de lá. Sai de tudo lá, o mal e o bem no norte da Índia. A Índia, se vocês olharem, tem o formato de uma pera, e na pera tem um cabinho, né? Tem o formato de um losango. Naquele losango que fica essa região chamada Caxemira. Os nagas da realidade são homens serpentes tibetanos. São os verdadeiros mestres conhecidos como uragas. E vocês vão ver que esses uragas tiveram muito na América do Sul. A América do Sul, principalmente o Brasil e a Bolívia, representam os terrenos mais antigos do planeta. E estes seres viveram aqui, esses uragas. Daí veio o nome de Uruguai. Uruguai vem do indígena dos uragas, que eram esses mestres que mexiam com serpentes. Aí vocês vejam Uruguai, né? Então veja que a serpente, na realidade, é o nosso maior inimigo. E onde que vocês têm uma serpente que vocês nunca repararam? E a mulher tem uma serpente terrível dentro dela. Né? É serpente. Essa é a serpente. Onde está o nosso inimigo? Está bem debaixo do nariz e a gente não enxerga. Tenta enxergar a boca, tenta enxergar a língua. Está aqui, ó. Não dá para enxergar. É o nosso maior inimigo. Então é a serpente que provoca o ciúme, é a serpente que provoca a maledicência, é a serpente que provoca aquela língua felina, a maldade, a crítica, a fofoca, que é a peste do emocional. Então é a serpente que as mulheres têm e que os homens também têm. Elas são terríveis, elas são felinas, elas... Aquele veneno, velho, a gente sabe disso. Né? Então veja, nós temos essa língua dentro de nós. A maior mobilidade de um órgão que a gente usa, qual que é? A língua. Veja a mobilidade que tem a língua para a fala. Então, a língua, a fala, ela é comandada pela serpente, que permite expressar conhecimento, permite falar, permite comer, permite, né, tantas coisas, a língua, é por isso que ela é sagrada. E da mesma maneira que ela é sagrada, ela é maléfica também. Ela tem as duas polaridades, bom e ruim, é maléfica na difamação, na fofoca e etc. Não é isso? Então veja que a língua venenosa é a nossa serpente. Os egípcios possuíam também uma serpente ligada às iniciações egípcias, que saía exatamente deste ponto, chamado ágina, ou chakra frontal, e é conhecido como ureus, e tinha um pequeno olho na ponta. É uma serpente com um olho. Então existem serpentes que enxergam na frente e atrás. São serpentes duplas, são fantásticas como simbolismos iniciáticos, porque enxerga as duas polaridades, permite enxergar a frente, o certo, e permite enxergar atrás, o errado. Permite enxergar o futuro, permite enxergar o passado. Então, se nós fizéssemos rituais, práticas, usando serpentes de duas cabeças, porque tem serpente que tem duas cabeças na frente, é um símbolo sagrado também, porque vocês vão ver que antes de ter contato com Maitreya, nós vamos encontrar um ser de duas cabeças. Tem uma cabeça para cá e outra cabeça para lá. A de cá é feia que dói, a esquerda. A direita é linda de morrer. E a serpente também mostra essa polaridade. Então são símbolos fortes. Serpente de duas cabeças, frente e cauda, presente e passado. Serpente de duas cabeças, certo e errado, bem e mal. Né? E os ureus, então, são serpentes que têm um olho na ponta.
E esse olho, então, permite perscrutar, entrar dentro da matéria, que é o poder de ânima, é o poder de Deus, entrar no átomo. Então, Bohr, antes de escrever, ele teve contato com iniciados, que mostravam para ele, em desenhos, como é que era o átomo, porque eles enxergavam o átomo. E Bohr, então, fez toda a estrutura atômica, como vocês conhecem. Então, permite o poder de entrar no íntimo da matéria, do universo para menor. E permite também expandir, enxergar as galáxias, enxergar o universo com toda a plenitude. Já pensou que bacana? A gente não enxerga nem o centro da nossa galáxia. A nossa galáxia tem 150 bilhões de estrelas. Fica na direção de Sagitário, que mostra, o próprio signo mostra. O que é Sagitário? É o homem, né, um tronco de homem dominando o cavalo. Então, quando o homem dominar o seu animal, o seu cavalo, então ele está indo em direção ao universo. Então, Sagitário é um padrão. É um simbolismo muito forte. E atrás de Sagitário nós temos o centro do universo. Então, se eu quiser fazer uma meditação para o centro do universo, eu vou achar onde está Sagitário, fixar, e de lá então eu chego no centro da galáxia. Mas a gente não enxerga nada, é escuro, ela está muito longe, porque nós estamos na Via Láctea, que é uma parte da galáxia sendo expulsa. A nossa galáxia é uma bola de estrelas enorme, com 150 bilhões de estrelas, e tendo 6 braços, jogando estrelas para fora. E aquela mancha branca, que é a Via Láctea, é um desses braços jogando estrelas para fora. E nós estamos a 1/3 da extremidade, muito longe, não dá para enxergar essa estrela. Mas quem tem esse poder de Mahima, que a serpente libera, Kundalini libera os poderes do adepto. Quando Kundalini sobe, então eu posso entrar dentro da matéria. Poder de ânima. Quando Kundalini sobe, eu posso enxergar o cosmos, eu enxergo as galáxias, eu enxergo o universo, como se eu estivesse enxergando a própria Lua, aqui tão perto como ela está. Então a nossa mente cresce, a nossa visão cresce, e nós enxergamos o macrocosmo da mesma maneira como a nossa mente entra, ela encolhe dentro da matéria, e a gente pode ver a estrutura atômica dentro da matéria. E vocês vão ver que a estrutura atômica dentro da matéria tem os mesmos vazios que existem na estrutura externa no cosmos. Ou seja, o vazio externo, o vazio interno. Ou seja, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, para o entendimento de um só grande e mesmo mistério. Quem falou isso? Hermes o Trismegisto, o homem da cobra. Ele usava cobra. Então ela está dizendo se o estado que Kundalini surge, se ele é duradouro ou se é um momento. Depende. Por exemplo, se eu tiver exercício, né? Se eu tiver espiritualidade, se eu tiver meus chakras desenvolvidos, se eu estou praticando espiritualidade, se eu tiver canais, ou se eu tiver o chakra capaz de captar essa energia e armazenar, então essa energia sobe, vem para esse, vem para esse, vem para esse. E ela tende a sair. Então, se eu não tiver amor, se eu não tiver valor, voltando no valor, aqui dentro, ela sai. Então, ela sai, né? Então, eu tive momentos incríveis que nunca mais vou esquecer, mas eles são temporários. Então, aquilo que eu ganhei, eu não perco nunca mais. Mas é um valor que ficou temporariamente dentro de mim. Então, qual é o segredo? Quando essa energia sai, é o fogo, é o sol que sai, é o próprio sol, é o sol líquido que sobe, ela queima tudo, meu Deus do céu. Quer dizer, não é um prazer, não. Agora, se eu tenho o quê? Ódio, se eu tenho raiva, se eu tenho ignorância, eu sinto isso que eu estou falando. Mas se eu tenho amor, se eu tenho felicidade, se eu tenho consciência, não queima nada. Se eu estou preparado espiritualmente, é uma energia que eu sinto um calor intenso, eu pego fogo, mas é um fogo de alegria, fogo de felicidade. Mas se eu não tenho isso e solto essa energia, além de queimar, de doer, porque eu não mereço, eu não tenho valor, ela queima, ela dói, ela machuca, e ela não fica, ela vai embora. Mas se eu tiver valor aqui, no chakra cardíaco, no coração, tiver valor mesmo, se eu tiver, não, ela sobe, não dói, é felicidade, é o contrário, é êxtase. Qual é o segredo dela ficar? A consciência. Quanto mais consciência eu tiver, quanto mais pureza eu tiver, quanto mais espiritualidade tiver, ela vai ficar mais tempo dentro de mim. Só que ela sai também. Ela volta para lá. Então ela vem e ela volta. Ou vem, sai logo, fico louco na hora. Nossa, mas cai ficha de todo jeito. Ou então ela vem e fica um dia, fica uma semana, fica um mês, derruba até a pessoa que ela fica duas semanas assim, no estado fantástico. Ela é um deus, ela está dentro do sol, está vendo tudo que existe no universo. Parece que cheirou cola, né? Isso, ela fica doida, no bom sentido, né? Cheirou sol, ela cheirou sol. Então é fantástico, mas ela volta. Mas se eu, pela minha espiritualidade, conseguir segurar essa energia, segura ela dentro de mim, mantenha ela dentro de mim aqui, né? Ela fica dentro de mim,
Aí o que eu consigo? Eu seguro aqui. Aí minha mente, ela trabalha, vem conhecimento para todo lado, o tempo que eu seguro nela. Então, se eu seguro um dia, é o conhecimento que eu consigo captar dentro dos registros de um dia. Se ela fica um mês, é o tempo de um mês. Se ela fica um ano, é o tempo de um ano. E se ficar o resto da vida, eu nem reencarno mais. Mas ela sai. Por que ela sai? Porque nós temos que reencarnar. Por isso que ela sai, ficou claro? Ela não fica. Por exemplo, Jesus, ele tinha Kundalini quase a vida toda, mas não estava presa. Ela fugia e voltava. E ficava a maior tempo do tempo. Ficava a maior porcentagem do tempo dentro dele. Mas aí, quando ele adquiriu a consciência de poder ficar com ela, aí a própria cristificação. Não reencarna mais quem fica com Kundalini dentro dele. Então, são lances. Isso pode ocorrer toda semana, pode ocorrer todo mês. Aí são doses homeopáticas que a gente vai tendo, tá certo? Mas ficar muito tempo e para a vida toda, não. A não ser que eu tenha um padrão crístico, aí fica mesmo. Então, conclusão, quando que eu não reencarno mais? Exatamente nessa pergunta que você fez. Quando essa energia ficar aqui e não sair mais, eu não reencarno mais. Por quê? Eu não tenho que fazer esse trabalho de consciência, eu já sou a consciência, eu não preciso mais reencarnar, já sei tudo. Essa energia é toda a sabedoria, tem todo o registro do passado, do presente e do futuro. Bom, então, esse Uriel que os faraós têm é exatamente essa serpente que capta todo esse conhecimento, toda esta sabedoria. E nós tivemos muitos seres que quiseram. Por exemplo, Hefesto. A história de Atena é a própria história da consciência, a história da sabedoria, é a deusa da sabedoria, não é? Eu falei da primeira geração e da segunda geração, lembra? E a terceira geração, como é que funcionou? Né? A terceira geração, o que fazia Zeus? Então, lembro da primeira, não é isso? Então, a primeira foi Urano. Ele mandava a mulher, que era Géia, comer o filho. Até que um se encheu, que foi Crono, castrou ele, e ele teve o poder da criação. Do sangue com esperma que caiu no mar, nasceu Afrodite, a deusa do amor. Então, nasceu uma nova geração de seres. Não é isso? A humanidade foi se transformando. Não eram mais seres míticos ou seres espirituais, mas seres evolutivos diferenciados. Aí, depois, o que fez, então? O que fez Saturno, esperto, deus do tempo? Ele que comia, falou, não confio nessa mulher, a mulher engana a gente. Então, a hora que ela dava a luz, ele que engolia. Até que ela escondeu Zeus na montanha do Monte Égio, enrolou uma pedra em linha, ele comeu, pensando que comeu o filho. Mas não, aí Zeus cresceu, foi treinado pela cabra, a Almateia, pelos curetes, que são seres de cabra, e pelos curetes ele adquiriu todo o potencial. E como prêmio, ele ganhou o trovão. Como prêmio, ele ganhou todo esse potencial de Zeus, que é o trovão. Né? Tá? Então, Zeus tem toda esta configuração. Aí, o que fez Zeus depois? Ele falou, caramba, o meu avô foi enganado pela avó. Aliás, o meu pai enganou minha mãe. Eu enganei a minha mãe. Né? Então, como é que vai ficar? Ah, já sei. Então, o que ele fazia? Quando a mulher estava grávida, ele comia a mulher grávida. Aqui dentro, aí não sai nem mulher nem filho. Então a mulher não me engana, tá tudo aqui dentro. O filho não se revolta, tá tudo aqui dentro. Então ele comia a mulher grávida. E numa dessas, então o que ele fazia? Zeus teve contato com 32 humanas, que são os 32 portais da sabedoria. 4 pétalas do Muladhara, do raiz, mais 6 do esplênico, mais 10 do umbilical, mais 12 do cardíaco, 4 mais 6, 10. Arcano 10, evolução, numerologia. Depois, 4 mais 6, 10. Depois, 10 mais 12, 22. Arcanos maiores. 10. Conhecimento, alma, mitologia, etc. Como é que ele foi enganado? De repente, Zeus comeu, né? Comeu uma mulher grávida. E aí o que aconteceu? Ele começou a sentir uma dor de cabeça desgraçada. Nossa, que dor de cabeça. Mas não tirava aquela dor de cabeça dentro dele. Até que Hefesto, o deus da forja, deus do fogo, fez um machado e rachou a cabeça dele. Paf, né? Abriu para ver por que estava causando a dor de cabeça dele. Eram as cutucadas de Atena, cutucando a mente de Zeus, ou sendo, falando para Zeus, dar a mente para os homens. Aí nasce Prometeu. Né? Então, Atena, sabedoria, cutucando. E ela sai, se prostra junto com ele, com o escudo de cabra, e vai defender Zeus através da mente. Né? Olha que coisa bonita, né? Essa é a mitologia que fala. E Hefesto, então, tentou possuir, que é o fogo ruim. O símbolo de Hefesto é a cabra. O símbolo de Hefesto é o bode, é o próprio bode. Ignorante, atrasado. Né? Então ele tentou casar com Atena, para adquirir sabedoria, deixar de ser bode, virar carneiro, para depois virar cordeiro.
mas não deu certo, ele não conseguiu. E ele, numa das tentativas de tentar pegar na marra Atena, né, do lado de uma roseira, aí então o esperma dele voou para todo lado, né, o cara estava muito doido, e caiu na perna dela. Então ela pegou o algodão que estava perto, limpou a sua perna e jogou então aquele algodão com o esperma de Hefesto e jogou na terra. E deste algodão com esperma caído na terra nasceu Erictônio, que é o deus mais terreno que existe. E como é que é Erictônio? Erictônio não é uma cobra mais, é uma cobra com cabeça de serpente, porque esteve envolvido, pegou pelo menos na perna de Atena, né? Então já veio com uma sabedoria. Aí vocês vão ver que a cobra se transforma num ser humano. Então é uma cobra com cabeça de homem. Esse é o Erictônio, é o grande deus grego, é o deus que começa a tirar o homem da terra e eleva para os céus. Aí a gente entende a mitologia como uma coisa fantástica, sagrada, e veja o simbolismo. Então, quando vocês olharem uma cobra com cabeça de homem ou de mulher, não é? É Erictônio. Vocês vão lembrar que é uma briga de fogo, de bode, querendo então sabedoria que é Atena. Não é? A própria sabedoria humana, ela é conhecida como Astarote. Existe um grau de iniciação muito antigo dentro da tradição iniciática. Ele é milenar, existe há milhares e milhares de anos. Ou seja, é um grau de iniciação que vem dos egípcios, dos gregos, que é o grau de Erictônio. Chama grau de Erictônio. Ele é conhecido como o grau de Astarote, que é o deus da sabedoria. Então, o que é Astarote? É uma cobra com cabeça de homem, com o ser humano. Né? Então, quando a gente encontra essa cobra, nós estamos entrando na sabedoria da iniciação. É fantástico. É um grau fantástico. Ficou claro o que é Astarote? É esse ser que é o mesmo Erictônio da tradição. Na mitologia, existia uma cidade de Epidauro. E lá nós tivemos Asclépio, né, que criou uma escola de medicina, onde os Asclepíades eram os neófitos da medicina da época. Eram estudantes, de onde um desses estudantes foi Hipócrates, que foi e é considerado o verdadeiro pai da medicina. Então existe a medicina, todo o conhecimento humano ligado exatamente à cobra. E essa cobra com cabeça Erictônio, isso nunca foi falado, primeira vez que vai ser falado, nada mais é do que a medula espinhal, que é uma cobra, tendo todo o nosso animal que vem desde Kundalini lá embaixo, sobe nos 32, lembra do 32 que eu falei? Elos da coluna, e que se liga ao cérebro e se liga à cabeça. Essa cobra nós temos dentro de nós, que é o Erictônio. Então, dentro da coluna, da medula espinhal, nós temos a sabedoria mais linda, mais pura do homem e da mulher, que é o instinto. A cabeça é suja, a cabeça é incoerente, a cabeça tem que crescer, tem que evoluir. Hoje ela está muito atrasada, não é isso? Ela tem que ser transformada. Mas a verdadeira sabedoria nossa está invertida. Olha que coisa linda. Se a gente olhar o homem, ele é uma cabeça burra, ignorante, atacada pelas emoções, e um cérebro que até agora evoluiu 5% dos 100% possíveis. E tem a medula, que é a cobra. Então esse é o Erictônio humano. Mas existe dentro de nós o Erictônio sagrado. Ou seja, onde está a cabeça real nossa? Está aqui embaixo a nossa cabeça. Tem mulheres que pensam pelo meio das pernas, e homem também pensa pelo meio das pernas. Mas aqui é que tem o verdadeiro conhecimento. É uma cabeça invertida, que é Kundalini. Então, esse é o conhecimento da cabeça perfeita. É o Erictônio ao contrário. Erictônio para fora, Erictônio para dentro. Né? Então, veja, em cima disso nós temos grandes mistérios de Delfos, mistérios de Apolo. E no templo de Epidauro era um templo de transformação do ser humano. E lá existia então o quê? Delfine, que era uma dragoa cobra. Só que Delfine tinha aspectos semi-humanos, semi-animais e tinha asas também. Já é um nível que está querendo voar, querendo ser anjo. Então já é uma cobra diferente, que não é só na terra. É uma cobra que tem asas e que já quer voar. Já está tendo conhecimento angélico. Tá certo? E nesse templo de Delfos, a pitonisa, Piton vem de cobra, que é o deus serpente, elas dormiam com cobras amarelas. Por que amarelo? Porque amarelo é exatamente a cor do mental, é a cor da consciência, é a cor do raciocínio. Então, se vocês tiverem uma classe, uma aula, pintarem as paredes de amarelo, favorece o aprendizado. A cor amarela, ela é boa para estudar, para aprender, para trabalhar com o mental concreto. E assim, essas cobras amarelas despertavam a acuidade, afinavam a mente das pitonisas. E tinha que ser mulher, porque mulher é que se liga com o espiritual. E elas mascavam a flor do louro, é isso? A flor do louro tem cianeto. O louro que a gente usa na comida,
tem cianeto. E o cianeto do louro, ele fortalece o metabolismo e a fisiologia humana e desperta a consciência. Só que tem que ser pouquinho, tem que ser uma folha, 2 folhas. Então, elas ficavam mascando louro. Por isso que o louro, ele representa a vitória, onde a gente consegue atingir o espiritual grande. Então, os melhores são aqueles que recebem o louro. Né? Cianeto é um veneno. Por exemplo, para você saber o que é cianeto. A câmara de morte, câmara de gás, o que é? É um assento que você amarra o coitado. Então tem lá uma alavanca que vira um líquido que cai dentro de uma panelinha lá. Dentro da panelinha tem cianureto de potássio, que é um sal químico dissolvido. E dentro daquele copinho tem ácido sulfúrico. Então quando ele vira a alavanca, simplesmente derrama o ácido sulfúrico em cima do cianureto de sódio, ou do sal cianúrico, aí forma gás cianídrico, que é altamente venenoso e que mata a pessoa. Então ele morre por falta de ar, porque ele fecha toda a glote, fecha toda a respiração e ele morre envenenado. Então esse é o cianeto. Agora, quando ele entra numa quantidade mínima, aí vem a homeopatia, os maiores venenos são os maiores remédios, os maiores... Ou seja, os pequenos frascos têm os melhores perfumes e os melhores venenos, né? Então o cianeto é assim. E numa pequena dose permitia vaticinar, o cara ficava doidão. Ou seja, mascava, né? E ficava doidona lá, né? Entendeu? Então, por exemplo, o que a gente usa como condimento na comida? Aí vem o simbolismo, né? A gente usa para deixar a pessoa mais ativada. Então a gente fica sexualmente mais forte, ativa o coração, mas é por pouca quantidade. Então veja a sabedoria dos antigos. Por que a nossa avó usa louro? A gente nem sabe o que é usar louro, que bobagem. Não tem nem compra, mas é isso aí. Então essas pitonisas mascavam essa folha, ficavam entorpecidas. E no templo de Delfos também tinha uma greta, uma abertura de onde saía um gás venenoso e elas ficavam em cima da trípode, cheirando aquele gás. Aí ficava doida, aí falava tudo, né? Então, era o processo delas, das pitonisas. Por isso que o louro é o símbolo da vitória, é o símbolo da cobra. Ele tem a própria cobra, ele tem valor quando ele é formado um círculo Ouroboros. É o próprio caduceu de Mercúrio, que nós vamos falar especificamente, que ele é muito rico. Nós vamos passar por cima agora e vamos voltar ao caduceu de Mercúrio. Mas também existe o símbolo do mal. Por exemplo, na árvore do paraíso, a cobra era símbolo do mal, né? Você sabe disso. Ela representa o maior mito da humanidade. Nós temos na própria mitologia que pegou os mesmos mitos, né? Os gregos pegaram os mitos dos egípcios, né? E os romanos dos gregos. Então são os mesmos mitos. É o mito de Eurídice, né? Então ela foi mordida pela cobra, morreu e foi para os mundos interiores. E depois Orfeu tentou buscá-la, mas ele não conseguiu retirar a sua amada dos infernos, porque ela tinha mais consciência do que ele. Aí ele contratou Hércules, que foi um dos 12 trabalhos de Hércules, resgatar Eurídice do inferno. Então veja esse simbolismo, significa fogo, dentro da terra é fogo, é sabedoria, é Kundalini, é consciência, não é isso? Então, em cima desses templos existe toda essa simbologia. Mas é um símbolo do mal. A árvore do paraíso representa parto com dor, ignorância, karma, sofrimento, né? Mas, por outro lado, é a mente, 0 quilômetros. A gente começou a usar a mente. É o livre-arbítrio, é a liberdade. Deixamos de ser títeres, começamos a ser homens e mulheres. Houve a separação do sexo. Então, a serpente liga-se ao próprio sexo, liga-se à própria dualidade sexual. E aí tem todos esses mitos. Eu já falei de Eurídice e Orfeu, de Yggdrasil, dos monstros de Hades, que é o inferno, onde tem o fogo, né? O fogo é o sol que está lá dentro, é consciência. Os padres falam que é ruim, que é feio lá embaixo. Sim, é feio, lógico, porque tem os dois aspectos. Mas eu tenho que transformar o fogo de inferno que queima amargura, sofrimentos, num fogo de luz, de amor e de consciência. É isso que nós temos que fazer. Então aí tem Tifão. Nós vamos falar do Tifão. A Hidra de Lerna, vamos falar da Hidra quando falarmos da Esfinge. Hidra como vícios. Tem a Naga, que é o habitante da Potala do inferno. Os feiticeiros sul-americanos que usavam Uraga, que é uma serpente, daí vem o nome Uruguai, como eu falei. É uma víbora peçonhenta, traidora e tudo mais. Então agora vamos mostrar a serpente da árvore da vida dos Edas. Então aqui vocês têm a árvore de Yggdrasil. Então é uma serpente que vocês veem. Onde está a serpente? Ela está enrolada, tá vendo? Mordendo a própria cauda. Vocês estão enxergando a serpente? Então ela está na árvore de cima, lá, a cabeça dela bem aqui, né? À direita, mordendo a cauda. Então ela protege pelo círculo sagrado, protege a árvore do conhecimento, a árvore do paraíso dos Vedas. Aqui, ó, a cauda dela, a boca dela, né? Então essa serpente, ela representa toda a proteção espiritual, todo o fechamento de um ciclo, o começo e o fim, o alfa e o ômega. Então a serpente, ela começa no tarô, no arcano 1, através dos 4 elementos, e fecha na vitória, com louros,
Arcano 22 no tarô chama vitória. Então tem o touro, aliás, tem os 4 elementos da esfinge que eu vou mostrar depois, e tem a cobra mordendo o próprio rabo. E é representado pelos louros da vitória em outros arcanos, que é a mesma coisa, não é? É esse símbolo. Então veja, é nessa árvore que os guerreiros de Odin, alimentados com leite de cabra, ficavam recebendo das valquírias o mel, o hidromel e a cerveja. Foram eles que inventaram a cerveja que nós vamos tomar daqui a pouco. É isso? Era o grande prêmio dos guerreiros de Odin. Então veja, os 4 rios que a Bíblia fala, 4 rios do paraíso, vocês têm os rios lá em cima, os 4 rios na mitologia nórdica, que não tem nada de cristão. É mitologia antiga. Os 4 rios estão lá. E embaixo os 4 rios do inferno. Em toda a mitologia grega, egípcia, romana. Então veja que coisa linda. E a árvore de cima é sustentada pela árvore de baixo. Essa árvore de baixo é chamada árvore dos Kumaras. Árvores de Kumamara. É a árvore da iniciação. E quando nós falarmos da árvore, vamos soltar todo o simbolismo da árvore. Mas você já vem a árvore aqui, né? A Bíblia começa com a árvore. E a Bíblia termina com a árvore. Com relação a nós, paraíso, não é isso? E termina com a árvore da Jerusalém que vem dos céus em Apocalipse 21. Então veja que coisa maravilhosa. Veja a conexão. Sai um raio de luz que vem de dentro, tá vendo? Tem um templo lá dentro, não tem? Desse templo, eu vou dizer como é que é esse templo para vocês. É lindo. E desse templo sai um raio de luz que vem para aquela árvore do bem e do mal, do conhecimento. E a serpente segura a árvore. Nós vamos, de vez em quando, uma vez por ano, um ponto sagrado, que é protegido por índios, não é isso aqui, no Roncador, e lá então, naquele lago que a gente entra, né, quem esteve lá, o índio não é louco não cheira a cola não, aqui dentro tem gente aqui dentro, são altos, são bonitos, tem gente aqui dentro, tem cidade aqui dentro, tem ouro. Mas se olha, você fala, esse não é louco, não tem nada, é pedra, mas ele está mostrando que está em cima lá. E lá dentro tem uma serpente, dentro do lago, enorme, que protege exatamente essa entrada, exatamente como isso. Veja, eu estou falando um acontecimento chavante, mas isso já está nos Vedas há muito tempo. A gente entra lá dentro e entra dentro de uma outra realidade, numa outra cidade, numa outra conceito. E quem entrou comigo lá, dentro de uma caverna sagrada, que não deixa ninguém entrar lá, é proibido, e eles levaram a gente. Nós fizemos uma canalização. Dentro do escuro, um gás terrível, que é esse gás, o mesmo gás que a gente existe no templo de Delfos, né? Crescença. Templo de Delfos, esse gás venenoso, né? Que surge, também tem lá. Né? Então veja, é o mesmo local, porque a caverna é um templo muito simples para eles. E o que acontece lá dentro? Estando lá dentro, começamos a ver surgir do nada, do escuro, seres altos, várias pessoas viram, dezenas viram, seres de 2,20 metros, 2,5 metros de altura, não chegaram junto com a gente, mas chegaram assim perto. Você olha e fala, pelo amor de Deus, de onde vieram esses seres? Um lugar que não dá para entrar, é proibido, o índio não deixa, mas você está vendo. Então quem está falando não é um louco, não, é uma pessoa que viu junto com os outros que lá estavam e que viram também, lá dentro. Né? Mas o gás é muito forte, a gente não consegue ficar muito tempo e tem que sair. Mas tem seres lá, então existe, então isso é comprovado. Nessa viagem a gente viu, isso fica no Roncador. Por isso que cada ano a gente vai. Ou seja, no meio dos índios, sujo, primitivo, lugar difícil, um lugar que chegar lá não é fácil, a gente entra dentro de um arquétipo desse que os índios chavantes têm, que os Vedas têm e que o catolicismo tem. A própria Bíblia tem. Não é fantástico? Então veja, esta é a árvore do conhecimento, árvore dos Kumaras, Kundalini. Então a chave do conhecimento é Kundalini. E o que é Kundalini? É a inteligência que conecta o mundo interior, veja a luz saindo de baixo e indo para a árvore de cima. Está vendo o arco? É que comanda o conhecimento de baixo para cima, que comanda o sol que está dentro da terra para a consciência humana também. Aqui a serpente de 5 cabeças, se vocês contarem, é uma serpente hindu, símbolo da quinta hierarquia. E cada cabeça corresponde ao nível de consciência. A primeira cabeça da esquerda é todo o conhecimento mineral. Então a cobra permite entender tudo que é mineral, toda a terra. Então é uma cobra rastejante. Aí depois existe o vital. É a cobra que fica em pé, que mexe na vida, mata. É aquela cobra em pé. Bom, a terceira é a cobra, que ela começa a ter garras. Ela começa a mexer, ela começa a nascer asas, ela começa a voar. E ela vira fogo. É a salamandra. A salamandra é uma cobra, é um dragão, é uma serpente transformando-se num ser alado. Esta é uma salamandra. Não é isso? Então, é a terceira. É o astral, é fogo. Né? E a quarta é a serpente da sabedoria, que é o Astarote. É uma serpente, aqui não está bem representado, mas existem serpentes, o quarto tira. Então, a primeira serpente tira a cara de mineral.
É um mineral. A segunda tem uma cara de uma flor, de um vegetal. A terceira tem uma cara de dragão e a quarta tem uma cara humana. E a quinta é um anjo. Então são anjo. É o quinto nível. Então são 5 níveis do conhecimento que a serpente leva. Ou seja, quando eu solto o Kundalini, ele me eleva a todos os níveis. Sei tudo sobre o físico, sei tudo sobre o vital, sei tudo sobre o astral, mental e sobre o angélico também. Então é uma cabeça de... São 5 cabeças. Por que Kundalini vai até aqui e não vai para cima? Porque quantos corpos você tem em evolução? Físico, vital, astral e mental. Nós temos 4 corpos. Os outros 3 corpos não existem. Ou seja, não são materiais, são imateriais. Então isso é o espírito. Ele tem o mental abstrato, que é o quinto corpo, que é o mental angélico. Tem o sexto, que é a intuição. Ele tem o sétimo, que é a percepção crística, o Atman. Então eles não são corpos densos, estruturados. E Kundalini é uma energia física do conhecimento físico desses 4 níveis. Por isso que ele chega só até aqui. Então, quando eu estiver no nível angélico, ele chega até aqui. Quando estiver no nível dos semideuses, ele chega aqui. E quando eu estiver nos níveis dos deuses, chega aqui. Então, quando alguém falar que Kundalini, ele atravessa tudo, né? Ele passa por tudo, mas eu estou falando fisicamente, é uma energia física, é um fogo que está. É físico que eu estou falando, não é espiritual. Mas espiritualmente ele não atua. Porque ele é o quinto princípio. O que é Kundalini? É este princípio deste chakra que desce, ele sobe, mas na realidade ele desce para o resto. Então ficou claro o simbolismo de 5? Qual é a figura que está mostrando aí? Lúcifer. Esse é Lúcifer, tá certo? E aí vem a serpente como Ouroboros, que é a mesma serpente anterior mordendo a própria cauda. Aqui a serpente tem garras, ela tem asa, ela tem fogo, ainda é orelhuda e ela está querendo voar. Aí já entra no dragão. Então a gente já começa a mudar a serpente para dragão. Então qual é o simbolismo do dragão em relação à serpente? É o mesmo, só que não está mais serpenteando na terra, presa na terra, mas já está voando para dimensões mais elevadas. É o mesmo simbolismo da borboleta. A borboleta é o símbolo de Maitreya. Querem saber qual é a marca de Maitreya? É uma borboleta colocada no lugar dele. Tanto no Maitreya macho, homem, nós, com todo respeito, como no Maitreya mulher. É o símbolo dele. Por que é borboleta? Porque a lagarta... É a taturana, lagarta, que ela consegue se transmutar, serpentear da terra, até criar asas, voar e virar um anjo. É um anjo caído lagarta, é um anjo caído cobra, que se transforma numa crisálida, que se transforma numa borboleta exuberante, linda de morrer. É o mesmo simbolismo da cobra e do dragão, ficou claro? E quem vai me responder, o que esse dragão vai virar? Anjo! Né? Vira anjo. Tá certo? Então aí vem todo o simbolismo do dragão para vocês entenderem. E nós vemos nesta figura, que é o arcano 9, a figura de um homem perfeito, de uma mulher perfeita. Esse arcano ele ainda é masculino, mas existem arcanos que são neutros. É difícil saber se é homem ou se é mulher, não é? Porque tanto o homem como a mulher pode se tornar um adepto, que vem do latim adeptus, aquele que conseguiu sabedoria. E essa lâmina, vocês veem que ele está segurando um cajado que é um bastão, não é isso? E esse bastão tem 8 segmentos, dizendo que ele é a nona coisa. Então, todo arcano, ele tem uma correlação de identificação para, independentemente de números ou de letras, a gente saber qual que é. E o que ele mostra na frente? Né? Ele mostra, levando ao ar, não é isso? Uma lanterna. E essa lanterna, ela está cheia de luz. Então é aquele que conseguiu chegar à luz. E luz, vocês vão ver, é um dos maiores simbolismos que tem. É um simbolismo sagrado, porque na realidade todo conhecimento, toda sabedoria é o próprio sol, não é isso? E o sol é luz. Então ele conseguiu ter a luz. Ele conseguiu dominar o elemento que é a origem de tudo e que vai ser o final de tudo. E vejam, dentro do simbolismo da cobra, não é isso, da serpente, que existe aquela serpente vermelha em pé. Não é isso? Então já não é mais uma serpente rastejante, mas é uma serpente em pé do lado do bastão, e aí tem todo o simbolismo daquele que conseguiu a luz, daquele que conseguiu a sabedoria, estar então com esta serpente. E dentro deste simbolismo, nós sempre falamos que os arcanos maiores têm uma correlação direta com as 22 lâminas do tarô, e também com os 12 trechos do livro de Daniel. Então, se nós pegarmos os livros chamados cabalísticos, ou livros sagrados, ou livros que têm uma linguagem que ninguém entende, não é isso? Como Ezequiel também, nós temos chaves do conhecimento. Algum dia eu vou correlacionar os 12 tópicos de Daniel
E Daniel, ele caiu, vocês lembram, né? Ele é ligado aos leões também, tem a história dos leões. E tudo que é ligado a leão, a gente tem que ficar ligado, não é isso? Então, este arcano 9, ele liga-se com o Apocalipse 9, e sempre que vocês lerem arcano, automaticamente puxem o Apocalipse. Às vezes não tem correlação nenhuma, mas de repente vocês vão começar a perceber a entrada de fichas dentro de vocês. Esta é mais uma maneira que é importante nós falarmos de como que os símbolos permitem chegar aos conhecimentos. Simplesmente é uma carta. E esta carta é de um tarô que é chamado tarô de iniciação, que é o tarô de Oswald Wirth. Então, é o melhor tarô em termos de simbolismos que tem, não é isso? A gente não tem nada a falar acerca desse tarô, mas é o melhor em termos de simbolismo. E se a gente ler, por exemplo, o Apocalipse 9 com esta figura, realmente a gente tem conhecimentos incríveis. E é uma carta muito atual, esta carta. Ela está acontecendo na face da Terra, porque este ser, na figura de um dos aspectos de Maitreya, está na face da Terra. Então, este ser, ele se manifesta de uma forma independente. A gente chama de duijas, a gente chama de folhas soltas, a gente chama de adeptos soltos na humanidade, sem conexão com nada, eles são independentes. Mas nós temos um destes seres muito conectado com a humanidade que está fazendo esse jogo que nós estamos percebendo hoje. Mas todo o acontecimento no dia 11 de setembro, junto com as torres, foi um ser desse que criou. Não é isso? Então, não foi simplesmente um ser humano, não foi simplesmente um árabe fanático que fez aquilo, não é isso? Como estão procurando. Mas um ser de grande consciência. Então, eles têm tanto um aspecto de sabedoria, e a sabedoria eles usam da melhor maneira. Muitas pessoas falam, o adepto é um ser perfeito, é um amor de criatura, só fala do bem, do belo, da alegria, da felicidade, do amor, da saúde. Não é bem assim, não. Ele aplica aquilo de acordo como precisa ser aplicado. Então, às vezes, ele tem que ser rigoroso, às vezes ele tem que aplicar dor, às vezes ele causa morte, ele causa desgraças. Mas atrás da morte, da desgraça e da dor, o que tem como recompensa é muito maior. Então, às vezes, um castigo para uns representa uma consciência e um crescimento para outros. Então, ser adepto é muito complicado, porque aquelas pessoas que têm uma ideia que o adepto ele só fica dando bombom nas esquinas, né, ajudando as pessoas com dificuldade financeira, dificuldade de saúde, é mentira. Eles estão fazendo para a humanidade aquilo que mais vai ajudar a humanidade. E às vezes é dura esta função, né? Então, esta carta, só para fechar o conhecimento da cobra, ela liga-se a uma quinta trombeta. Então, é a carta ligada à quinta hierarquia, por isso que ela é ligada no Apocalipse 9, à quinta trombeta. Liga-se ao próprio poço do abismo, ao escurecimento do céu, aos danos que vão ser provocados ao homem, ou seja, dentro do Apocalipse 9, ele fala dos escorpiões, ele fala 5 meses que a humanidade vai ser atormentada por uma praga de gafanhotos. E depois, na sexta trombeta, vem os 4 anjos, que estão presos debaixo do Eufrates, bem pertinho de Bagdá, não é isso? Pelo Apocalipse, e estes anjos vão matar 1/3 dos homens. Realmente é uma profecia muito difícil. E este ser, não é? Estes 4 anjos vão comandar 200 milhões de cavaleiros. Então veja só que exército terrível. E eles vão espalhar fogo, fumaça e enxofre e vão matar 1/3 da humanidade. Então, se o Apocalipse estiver certo, nós estamos fritos, né? Certo? Então, já é hora de começar a pensar numa nova consciência, não é? Mas, da mesma maneira que tudo está escrito, nada está determinado, porque depende muito do ser humano, depende muito do homem. E grande parte dos adeptos independentes na humanidade, que estão soltos, a gente chama folhas soltas, duijas, eles estão trabalhando para que isso não ocorra. Exatamente para que este acontecimento tão drástico aconteça. Então veja que os adeptos estão ligados com essa missão. É uma missão muito dura, é uma missão de julgamento. Então, às vezes, uma mãe tem que castigar o filho, não tem como. Ela tem que aplicar rigor.
Às vezes, um patrão tem que castigar o empregado. Às vezes, um governo tem que castigar um povo. E, às vezes, Deus tem que castigar a própria humanidade. Bom, adepto você nunca conhece. Porque se a gente pensa que um adepto está de Rolls Royce, não é? Como, por exemplo, o Osho, todo mundo fala. O que eu vou falar vai chocar vocês, mas é para chocar mesmo. O pessoal fala muito do Osho. Osho é uma maravilha. Osho realmente foi complicado. Então, um ser que se diz ser adepto, como ele deixava transparecer, não é? Normalmente não é adepto. Então, o adepto simplesmente, às vezes, é um homem dentro de uma empresa, é um empresário, às vezes é um político, às vezes é um religioso, às vezes é um homem comum aí no meio da sociedade, simplesmente ele está no meio. Mas ele tem uma missão. E a missão dele não é uma missão que ele precisa expressar através de palavras, mostrar para todo mundo, eu sou, eu faço, vamos para lá. Não. É simplesmente pensando. Aquilo que ele pensa, ele neutraliza, aquilo que ele pensa, ele faz acontecer. Então, são grandes pensadores. Então, através dessa luz, eles sabem exatamente o que é melhor para a humanidade. Então, não são seres assim que você vê dentro de uma sociedade, falando, conversando. Normalmente, os seres que você vê conversando, falando, eles são chamados de yokanãs, ou anunciadores, não é isso? Esses, sim, são obrigados a falar. Mas esses trabalham em silêncio. Às vezes são pessoas simples. Às vezes você está do lado de um adepto e não percebe. Por exemplo, o nosso mestre uma vez falou, vai ter um adepto, vai encontrar com você, não é isso? Lá na praia, senta num banco, ele vai falar com você. E o sujeito foi, né? Foi encontrar o adepto. E ficou lá esperando, ele foi todo perfumado, né? Roupa nova, bonitão, esperando lá na beira da praia, no banquinho. Aí chegou um cara todo mal trajado, certo? Uma cara de picareta, sabe? Parece que desceu lá do Morro do Papagaio e foi lá falar com ele e pediu fogo, né? Você tem fogo aí, né? O cara disse, tem, tá aqui, pô, vai embora, que fica aí, né? E mandou o sujeito embora. Aí o sujeito foi, né? Ele mandou embora, ele foi. Eu falei, mas você quer que eu vá embora? Vai embora. Conclusão, né? Aí ele foi reclamar depois com o mestre, né? Perguntando, mas o senhor falou que ele ia e ele deu cana. Ele foi, ele te pediu fogo, você mandou ele embora. Mas aquele é adepto? Aquilo é adepto? Aquele é adepto. Então, por exemplo, eu tive uma vez o contato com um, tá? Muito forte. Era um jardineiro podando rosas lá. Aí eu cheguei perto dele, ele começou a falar comigo, nossa, a coisa começou a esquentar, né? Eu falei, pelo amor de Deus, o que tá vendo aí? Aí eu percebi que ele não era um ser comum, né? Aí ele começou a falar, minha cabeça parecia que ia estourar um tampão, né? De tanta coisa que vinha para dentro. Aí eu falei, agora eu sei o que é um adepto. Então, adepto é assim. Bom, então veja que a serpente, ela é o símbolo da própria sabedoria e o símbolo do homem e da mulher perfeita. Com isso nós fechamos então o conhecimento da serpente, tá certo?